Pessoal, meu nome é Nicolas, vocês já me conhecem, vocês sabem mais ou menos como que funciona. Hoje o módulo vai ser sobre comparativos e eu gostaria que vocês saíssem desse módulo com algumas coisas em mente. Primeiro, se a gente está falando de comparativo, o debate ele é essencialmente sobre comparativa. Não tem como você vencer o debate sem se comparar. Então, toda vez que você for debater, você necessariamente precisa comparar. E se você não compara, se tem alguma coisa que você evita tatear, alguma coisa que você evita disputar, você está fazendo isso errado. O debate é sobre comparativo e todo engajamento é sobre comparativa. Se você está deixando alguma coisa nas entrelinhas, se você pensou no prep time, alguma coisa que você deveria endereçar e não está endereçando, pode ter certeza que você vai perder esse debate. E se você não perder esse debate, pode ter certeza que você não perdeu esse debate por demérito dos outros. Você está numa sala média, você está numa sala baixa, tal, que não tem nenhum problema. Mas a questão é, se você está nesse jogo para ganhar, e se você quer competir, a ideia é que você comece a endereçar bem as bases. E as bases são controle de argumentação, leitura de emoção e agora comparativos. Vocês têm que saber isso bem, sabe isso. Vocês têm que saber isso bem, sabe? Então, beleza, vamos começar o módulo. O módulo ele vai ter a parte de comparativos, então como que a gente vai identificar os comparativos, como que a gente vai pensar no escopo realista da noção para a gente ser comparativo, isso vai vir um pouco mais na questão do sopesamento, como ser comparativo, as comparativas verticais, os deadlocks e as intervenções, e isso aqui, uma coisa que é muito importante que quem está assistindo esse módulo sabe, seja você assistindo no módulo remoto ou presencialmente impossível, né? Mas seja você assistindo ao vivo ou remotamente, o lance é, se você é juiz, você tem que saber comparativo. Se você é debatedor, você também tem que saber. Teoria de debate é uma só. Então, não faz sentido você pensar que alguma coisa é um conteúdo só para debatedor e outra coisa é um conteúdo só para juiz. Se você divide as coisas dessa forma, você pode ter certeza que em 95% das vezes você vai ser uma pessoa ruim. Você vai julgar mal e você vai debater mal. Se você acha que comparação é uma coisa que você pode se abster de fazer, porque você fala primeiro e quem vai fazer a comparação é a pessoa que fala depois, você é uma pessoa que fala mal no primeiro discurso. Se você é um juiz que não estuda o suficiente de comparativo, tanto do que o debatedor tenta fazer, quanto que você deveria premiar o debatedor por fazer, entre aspas, você também é um juiz ruim. Então, assista esse módulo e evite cometer erros. As coisas são o mais próximo possível de algo matemático, sabe? Então, não tem ciência, não tem mistério. Os debates, eles são fáceis de você julgar se você sabe como julgar um debate. E para você saber como julgar um debate, você tem que saber da ciência do debate, que é teoria de argumentação e como avaliar essa argumentação. Você só vai saber como avaliar essa argumentação se você souber como comparar essa argumentação com outras argumentações e como avaliar o engajamento dessas argumentações, dessas interações com outros argumentos. E tudo isso cai dentro do escopo de comparação. A gente vai falar também sobre comparativas diagonais e uma coisa que eu diria que é a mais importante, sopesamento e métrica para comparação. Sem isso, a comparativa ela fica um pouco mais jogada, um pouco mais no vácuo. A ideia é que você consiga fazer tudo isso em um debate. E isso aqui é um ponto-chave, porque muita gente sente que não tem muita coisa para falar, e termina o discurso, especialmente quando a gente está começando, termina o discurso com 4 minutos. Se você souber comparar, você pode até não ter nenhum material novo, mas você vai fazer com que o seu material seja mais bem avaliado. Ok, seguindo. Vamos falar da introdução. Então, introdução era isso que eu falei. O debate, ele é competitivo e ele é um jogo. A gente joga ele dentro de um modelo. É um jogo de comparativos. Então, é impossível você ganhar sem fazer comparativos. Os argumentos, eles são avaliados um contra outros. E por mais que seja difícil argumentar e comparar argumentos que são sobre laranjas e maçãs, é necessário que você separe laranjas e maçãs em algum flash. Então, mesmo que laranja e maçã não tenham nada a ver uma coisa com a outra, se a minha finalidade é fazer uma viagem de longa data, num navio e etc., talvez uma maçã seja melhor, uma laranja seja melhor, porque a laranja ela é muito úmida, ela vai apodrecer mais facilmente, vai estragar mais fácil. Tal. Então, tem várias formas de você criar contexto sobre os quais as coisas são julgadas. E é essencial que os debatedores, com ênfase nos WIPs e os adjudicadores, identifiquem melhor os comparativos, porque se as primeiras falas não fizerem, isso vai recair sobre vocês. Então, o WIP, você tem que saber isso. E adjudicador, você tem que saber isso melhor ainda, porque se o debatedor falhar, você ainda vai ser cobrado por interpretar mal o erro do debatedor e com razão. Você tem que prestar conta assim. Tá? Beleza. Como que a gente identifica uma comparativa? Primeiro, a gente pode separar isso em 3 coisas. Temas gerais, temas que vão ser
temas que são presentes na moção, pelo que a moção tenta tatear. Então, essa moção que acabou de acontecer agora no Campeonato Baiano, mudar a data da independência, ela tenta tatear um problema implícito, que é: será que a gente era independente até a gente expulsar todos os portugueses colonos, né, do Brasil? Será que a gente é independente? Se sim, esse problema. Se não, essa questão. E, se isso não é uma questão, por qual outro motivo a gente deveria arbitrar a data da independência? Será que é alguma coisa que é mais facilmente identificada pelo país como um todo? Ou será que a gente deveria arbitrar pelo rigor histórico de quando o último colono botou o pé para fora do Brasil? E essas são as coisas que a gente vai tentar tatear no debate. A gente vai tentar comparar essas duas coisas, ainda que essas duas coisas sejam distintas, porque as coisas que são iguais não são passíveis de comparação. Elas são a mesma coisa, isso é matemática. Agora, clashes que estão em disputa, clashes que estão em disputa são coisas que vão ser inevitavelmente disputadas por um lado, a grosso modo. Coisas que vão ser inevitavelmente disputadas por um lado e pelo outro. Essas coisas, esses clashes, que são coisas que você vai ter que disputar para saber em qual lado a memória da independência é melhor, em qual lado que a noção de ser brasileiro ou de brasilidade é melhor, isso são coisas que vão ser clashes no debate, que são coisas que vão ser colocadas em disputa. E nesse cenário você vai adicionar conteúdo, adicionar análise, para você conseguir fazer uma boa comparação e para você conseguir fundamentar bem a comparativa que te favoreça. Terceiro, a forma que a gente consegue identificar e avaliar a comparativa é você analisando o contributo de cada time e buscar qual que prova melhor os clashes principais. E isso aqui, especialmente para os edificadores, especialmente para os VIPs também. Muitas vezes no debate, a gente não vai ter uma disputa clara de comparativos, a gente vai ter simplesmente uma apresentação de um argumento para o governo e um argumento para a oposição. Nesse cenário, a pessoa que consegue identificar bem isso e avaliar a contribuição de cada time, seja você como deputy ou adjunto, ou seja você como whip, você consegue mudar o percurso do debate, porque você consegue necessariamente colocar a sua leitura do debate com uma leitura que vai ficar em voga. E isso a gente vai falar mais pra frente, vai ser o frame. Mas quando você consegue avaliar melhor o contributo de cada time e colocar esse contributo de cada time dentro de uma balança que pesa mais uma coisa em detrimento de outra, você consegue enviesar o debate com mais facilidade, especialmente quando você é o whip. E quando você é o indicador, você tem que saber melhor como que cada time engajou e lidou com cada clash para você saber qual time que vai vencer. E detalhe, não é o time que vence mais clashes que vai vencer o debate. É o time que vence o clash mais importante. Tá? Então, beleza, a gente já viu como que a gente identifica. Agora, para os juízes. Para a gente identificar a comparativa, que deveria vir dos debatedores, muitas vezes não vem. O que que a gente faz? A gente pode pensar, qual foi a coisa que foi mais disputada, o clash que foi mais disputado, porque isso é uma forma de você inferir qual que é o clash que tem maior importância no debate. Então, juiz, como debate, você, como articulador, você não tem que intervir na comparativa na grande parte das vezes. Na grande parte das vezes, a comparativa vai ser uma comparativa implícita, e você, como juiz, tem que conseguir avaliar o debate e tentar tatear qual foi a coisa que foi implicitamente mais valorizada entre as pessoas que estão debatendo e a justificar o debate por essa métrica. Segundo, contribuição lógica. Então, se isso não está claro, qual foi a contribuição lógica mais sólida de cada time? Ou seja, qual argumentação é mais facilmente creditável e, portanto, mais facilmente impactante, porque você consegue acreditar algo que é mais bem argumentado ou não. E terceiro, qual que explicou melhor a importância do seu caso, supondo que a gente tem construções lógicas que são válidas, que são igualmente importantes, e não teve uma disputa que foi clara. Como que a gente julga esse debate? A gente julga esse debate por qual arbitragem de importância foi mais clara e mais facilmente consolidada no debate, porque nesse cenário você também está se abstendo de uma forma salutar de interferir pessoalmente com as suas opiniões dentro do debate que aconteceu. No debate que aconteceu, qual foi o time que ofereceu mais bem a fundamentação para que essa comparativa seja mais relevante? E se um time conseguiu fazer isso em detrimento dos outros, ainda que ele não tenha feito isso de forma explícita ou de forma deliberada, se ele fez isso ainda que como um subproduto de uma argumentação mais bem fundamentada, ainda assim ele é o time que tem uma melhor contribuição, e se ele conseguiu fundamentar uma maior importância frente aos outros, e isso é um caminho lógico, você tem que acreditar essa importância maior na comparativa em relação às outras coisas, porque as outras coisas simplesmente não têm uma métrica clara de por qual motivo você deveria dar mais valor a elas numa comparativa com esse argumento, ok? As coisas ficam bastante teóricas, mas mais para frente eu vou começar a dar mais exemplos e falar de mais debates, de emoções, que eventualmente vocês podem até colocar no chat, ainda que eu peça para vocês não abrirem o microfone. Tá, beleza.
Isso aqui é o que eu já tinha falado anteriormente. A quantidade de comparativos que você faz não influencia necessariamente no desfecho do debate. Ou seja, quem ganha mais comparativas não necessariamente vence a comparativa mais importante. E aqui a gente remete ao insight que a gente acabou de endereçar. O time que tem o clash mais importante, a comparativa mais importante, pode vencer o debate. Então, ainda que você consiga provar que crianças, homens, jovens e idosos estão melhores no seu lado da moção, se isso é uma moção sobre feminismo, pouco provável que você vença o debate, até porque em moções de feminismo a gente vai ter, muitas vezes, um agente que vai ser um movimento feminista, que vai ser razoavelmente homogeneizado de acordo com essa da moção, mas nesse cenário é pouco provável que outros stakeholders sejam mais importantes do que o próprio movimento feminista ou que as mulheres em geral. Então, nesse cenário, seria como se as mulheres ou se como o movimento feminista valessem mais pontos, mesmo tendo uma unidade quantitativa menor. Eles são qualitativamente mais importantes nesse debate, então vale a pena você arbitrar o debate por conta desses stakeholders que são mais importantes e não por conta de uma quantidade de contributos que uma dupla tem. Senão, a gente venceria sempre o debate por fazer mais argumentos, e não é assim que as coisas funcionam. Depende do contributo final para o escopo da moção. Detalhe, até agora, boa parte do que eu falei aqui, por mais que sirva para os debatedores sobre como eles deveriam fazer as comparativas, essencialmente é uma coisa que os juízes deveriam saber melhor sobre como avaliar as comparativas. Então, perceba, muitas vezes quando a gente está falando de teoria de debate, especialmente como é o caso de agora, a gente está falando de como os juízes deveriam ler e deveriam perceber o debate, e como subproduto disso, a gente tem como os debatedores deveriam performar, ou deveriam entregar as comparativas que eles estão tecendo, tá certo? Então, como que a gente lida com diferentes tipos de emoção? A gente pode pensar, primeiro, remetendo à formação da Júlia, que foi semana passada de leitura de emoção, e pensar no escopo específico que cada emoção coloca sobre o debate. Então, a gente pode ser uma emoção de análise, e isso seria basicamente uma emoção valorativa de esta casa acredita que tal coisa deveria imperar sobre outra. Isso é uma emoção de análise que você oferece análises valorativas e dentro desse valor ativo também tem algo consequencialista sobre por que alguma coisa é melhor ou por que alguma coisa vence outra. Pode ser uma noção de agente de por que que o movimento feminista se tem um melhor desfecho nesse cenário e por que que ele não teria um melhor desfecho nesse cenário, igual a final do Europeu de 2014, de será que o movimento feminista deveria ou não apoiar intervenções militares que se dizem a respeito de liberdade feminina como um todo. Acaba sendo uma moção que diz respeito sobre um agente que é o movimento feminista. Então, em qual cenário a gente tem um maior contributo, em qual cenário a gente tem um maior impacto para o movimento feminista, e isso acaba sendo o denominador comum da moção. Ainda que você consiga vencer em outros cenários, em outros aspectos, o ponto-chave da moção acaba sendo a gente. E a moção de política, que pode ser de política bruta, do que o Congresso deveria fazer, ou de policy, de qual política isso quer dizer, legislação a gente deveria passar ou aprovar, tal, etc. Conforme que for pedido na moção, você acaba priorizando os comparativos de o que é mais importante. Nesse sentido, priorizar a comparativa diz respeito a em qual cenário o agente movimento feminista sai melhor, em qual cenário a política pública consegue reverter mais benefícios para X, Y, Z. Perceba, na moção de agente, muitas vezes a comparação vai ser em qual lado o agente sai melhor, ou em qual lado as pessoas que são protegidas ou que deveriam ser endereçadas por esse agente se saem melhor. No movimento feminista, a gente não necessariamente tem que falar do movimento feminista, né? Algumas vezes a gente pode falar de como as mulheres são afetadas por determinada postura do movimento feminista. Mas numa moção de política, o esforço acaba sendo um pouco maior. Porque numa moção de política, a gente tem que decantar um pouco mais sobre por que que a gente está fazendo essa política pública. Exemplo. O ponto-chave da comparação de uma noção de política, hoje uma noção de análise é você criar, ou seja, você vai criar dentro de um vácuo, de um vácuo não, criar dentro de um espaço que a moção deixou em aberto, um porquê de você arbitrar determinada política pública para um determinado desfecho. O que eu quero dizer com isso? Quando você opta por ter uma política de maior distribuição de renda, o que a moção não fala e que você é obrigado a fazer é por que a gente está priorizando a distribuição de renda em detrimento de um Estado que seja um pouco mais controlador do dinheiro que sai do bolso dos cofres públicos, por exemplo. Então, você tem que argumentar ativamente de, olha, a gente tem esse grupo de pessoas que é mais vulnerável, que é o grupo de pessoas mais pobres, que está em menos situação de prover a própria autonomia, porque tem menos dinheiro e você precisa de dinheiro para tudo, para comer, para conseguir se locomover, para conseguir um bom emprego, porque você não pode simplesmente trabalhar num lugar que é 40 quilômetros da sua casa, etc, etc, etc. Nesse sentido, é
mais razoável que a gente arbitre esse grupo que é mais vulnerável e mais dependente dessa política pública como um grupo mais importante dessa noção. Isso acaba sendo uma comparativa importante no debate, porque em várias situações a gente vai ter uma pessoa que vai fazer um discurso sobre um Estado que deveria dar mais dinheiro para a população, e do outro lado a gente vai ter um grupo de pessoas que vão falar assim, não, mas o Estado ele deveria lidar melhor com o dinheiro para que a gente tenha uma maior confiabilidade financeira, que a gente consiga pagar todos os empréstimos que a gente faz como nação, etc, etc, etc. Essencialmente, são coisas distintas. O que vai fazer com que essas coisas dialoguem é a comparação. E a comparação, nesse caso, ela é obrigada a identificar um denominador comum entre essas duas coisas. Então, você precisa endereçar o fato de que o outro lado está lidando com uma população que é um pouco mais privilegiado. Como que você engaja com isso? Então, você pode falar que num mundo em que você tem instabilidade financeira por conta de quanto dinheiro sai dos bolsos do Estado, é um mundo no qual essas pessoas também têm uma instabilidade muito maior de financiar coisas, de pegar empréstimos, etc, etc, etc. O que não pode acontecer é um lado falar A, outro lado falar B, e em nenhum momento A interagir com B. Ou seja, é possível que vocês falem de coisas diferentes, mas essas coisas diferentes, na grande maioria das vezes, precisam interagir umas com as outras, de preferência de modo direto, porque se não for de modo direto, isso para os debatedores, quem vai ter que fazer essa inferência vai ser o juiz. E vale a pena você, como debatedor, sempre presumir que o juiz não é bom. Porque se você presumir que todo juiz é bom, você vai perder vários debates, porque essa não é a verdade. A grande realidade é que boa parte da população de debatedores está na média. Pessoas que estão na média erram 40%, supondo que a média seja tipo 60% de qualidade. Então você tem que evitar ao máximo a possibilidade de aleatoriedades para o desfecho do debate que você quer. E como que você evita aleatoriedades no desfecho? Fazendo os comparativos de modo explícito, oferecendo uma métrica clara que o juiz seja obrigado a valorizar, e se ele não valorizar, você pode cobrar ele no feedback, e ainda que isso não mude a call, isso progressivamente vai tornando o movimento de debates muito mais responsabilizado, muito mais transparente com a contabilidade. Então você consegue cobrar pessoas por métricas claras, do tipo, eu ofereci tal e tal métrica em tal e tal comparativo, por que que isso não foi avaliado para vencer o debate? Ele vai te oferecer uma resposta dentro dessa forma de comparativa. Perceba, comparativa não é só o que vai te fazer vencer o debate, vai te fazer vencer o debate, mas comparativa é uma das poucas coisas que faz com que tanto o juiz quanto o debatedor falem a mesma língua, ok? E isso é muito importante para você tanto saber o que você tem que entregar como debatedor, para você saber o juiz, o que você tem que endereçar no feedback também, porque se você é um juiz que não sabe justificar qual e é um juiz que fica simplesmente falando assim, ah, isso não ficou claro para a mesa, você não está fazendo o seu trabalho direito. Isso não ficou claro para a mesa, você tem que entender do mesmo jeito, você tem que se cobrar, tem que ter excelência dos dois lados, a priori. Mas, presumindo que não tem, você tem que se esforçar para deixar as coisas o mais claro possível. Como que você faz isso? Fazendo comparativos e fazendo seu pesamento. Até agora, tudo certo? Quem não estiver achando claro, por favor, deixa no chat e manda alguma pergunta no chat que daqui a pouco eu já endereço ela, tá certo? Tá, seguindo. Comparativos verticais. Isso aqui vale tanto para juiz quanto para debatedor, tá certo? Como comparar bancadas verticais? Primeiro, você vai identificar as métricas principais, ou seja, denominadores comuns que estão presentes nas duas bancadas, identificar qual foi o tipo de extensão. Então, beleza. Os dois lados falam sobre a população mais pobre, a população mais vulnerável. Os dois lados falam sobre mulheres, os dois lados falam sobre negros, ou qualquer outra coisa do tipo. Escolhe uma minoria, fica a seu critério. Qual foi o tipo de extensão? Foi uma extensão horizontal? Foi uma extensão diagonal? Foi uma extensão vertical? E aí cabe a pena, e aí você, como juiz, você tem que pensar. Primeiro falando para os juízes, você tem que pensar qual time provou melhor um ponto. E perceba, provar melhor um ponto não significa que os dois times não possam ter provado o mesmo ponto. A questão é qual time ofereceu links lógicos que são mais sólidos para você chegar naquela mesma conclusão uma maior quantidade de vezes. Então perceba, você pode provar que uma coisa vai desencadear em fome de duas formas. Você pode falar assim, olha, se a gente não conseguir ter máquinas que sejam replicáveis o suficiente, ou se a gente não conseguir difundir o uso de transgênicos de forma equânime no mundo, a gente vai ter muito mais alimentos que são suscetíveis a seca, animais, etc. Isso faz com que a gente tenha uma produção alimentar cada vez menor. O outro lado pode virar e falar assim: se a gente começar a entrar em guerra cada vez mais, a gente vai ter um mundo que vai ser devastado pela
radiação, e nesse mundo a gente não consegue plantar, nesse mundo a gente também vai passar fome, que a gente não vai conseguir plantar comida. Perceba que, óbvio que isso aqui é um exemplo esdrúxulo. Os dois lados chegam no mesmo ponto, mas a questão é, qual time prova melhor? Qual mundo tem um impacto que é mais provável? E nesse sentido é o time que eu quero dizer que provou melhor. Porque provar duas coisas, é possível que duas coisas sejam provadas, tanto no governo, no primeiro governo, quanto no segundo governo. A questão é, qual time tem mais plausibilidade? E é a plausibilidade que confere qualidade ao que você acabou de provar. Então, qual time tem argumentações mais consolidadas e qual time, por ter argumentações mais consolidadas, tornou a conclusão mais plausível, ou seja, fez com que fosse mais fácil de aquilo acontecer em uma maior quantidade de cenários e uma maior quantidade de adversidades. Porque um time que não endereça o que a oposição fala, um time de primeiro governo, um time de segundo governo, é um time que tem um argumento que funciona sob determinada condição de temperatura e pressão. A ideia de você fazer comparativas e a ideia de você engajar com o outro lado é que você consiga fazer com que o seu argumento aconteça a despeito do que o outro lado vai falar. Então é importante que você fale que, a despeito do que vai acontecer nos outros cenários, é verdade que vicissitudes naturais, tipo secas, tempestades, etc., vão acontecer independente do que a oposição diga. Nesse sentido, é muito mais importante que a gente consiga ter uma qualidade de produção alimentar que seja tecnológica o suficiente para manter isso a despeito de coisas que a oposição não consegue mudar. Que é uma coisa que é verdade nos dois cenários. Nesse sentido que a gente tem que seca e etc., são coisas presentes nos dois cenários, o time do primeiro governo consegue provar que o cenário dele é mais plausível, porque o cenário dele consegue responder a questões que são mais urgentes, que são mais prevalentes, que acontecem mais vezes, ou que estão mais presentes, ou seja, que são mais prevalentes, que também são mais incidentes, tá certo? Qual bancada precisou de menos esforço mental para fechar as lacunas, ou seja, qual bancada que cumpriu menos gaps lógicos, e aqui eu vou fazer uma autorreferência, eu odeio isso, mas vou fazer uma autorreferência ao primeiro módulo que eu dei, de introdução à argumentação, que é, quando você vai fazer alguma argumentação, você tem que pensar nos fardos de prova, ou seja, toda vez que você escuta alguma coisa, você vai pensar, ok, mas quem disse que isso é verdade? Então, a gente tem que fazer isso porque a gente já viu que aquela farmacêutica Bayer falou que é difícil produzir antibiótico. Quando alguém fala isso, fala assim, ó, pai, mas por que eu tenho que confiar no que aquela farmacêutica está dizendo? Agora, um time que ao invés de simplesmente falar que aquela farmacêutica falou que é difícil produzir tal antibiótico, fala, olha, a gente sabe que a gente tem poucos recursos químicos para produzir esse antibiótico, e esses recursos químicos são caros, são difíceis de produzir, e por esse motivo, grandes farmacêuticas, como essa farmacêutica, têm dificuldade também de produzir esse antibiótico em larga escala ou a um preço acessível. E isso faz com que seja importante a gente racionar o uso desse antibiótico, porque esse antibiótico não vai ser acessível em nenhum cenário. Percebe como que, ao invés de simplesmente fazer um argumento de autoridade, você está simplesmente fundamentando a autoridade de alguma coisa? Isso é suprir um gap lógico. Isso é suprir um fardo de prova. Isso é você corresponder a um esforço mental para você fechar uma lacuna que vai existir em qualquer pessoa minimamente razoável. Terceiro, aliás, quarto, impactos. Quem conseguiu demonstrar melhor os impactos, e não só quais são os maiores impactos, mas quais são os impactos mais prováveis, e aqui a gente linka direto com a plausibilidade. Qual que é a coisa mais intuitiva? Eu recomendo que vocês não dependam de qual que é o mais intuitivo, porque se você deixou as coisas dependerem da intuição, significa que você deixou as coisas na mão de um terceiro agente, no caso, o juiz ou a boa vontade do juiz. Não faça isso nunca, tá? Mas, às vezes, pode ser que isso seja necessário para que você, como juiz, julgue alguma coisa, quando as coisas não foram diretamente comparadas ou não foram indiretamente disputadas o suficiente. E por último, qual que é mais relevante? E a relevância vai ser especialmente importante para quando você, como juiz, é obrigado a arbitrar de acordo com a concepção do eleitor médio, tá certo? Ok. Raramente, segundo as bancadas, não vão ter nada novo, especialmente quando a gente está falando de algo vertical. Mas agora, juízes, que a gente tem que saber quando a gente vê algo novo na segunda bancada? O que a gente está vendo de novo é o suficiente para caracterizar uma extensão? Ou seja, se o que a gente tem de novo, e o que a gente tem de novo pode ser tanto stakeholder quanto framing, etc., é o suficiente para caracterizar isso como uma extensão? E perceba que uma extensão não é simplesmente algo novo. Algo novo é algo novo. Extensão significa que você está tendo algum contributo que estende, ou seja, que vai além do que a gente já teve na primeira bancada. E isso precisa ser sinônimo de contributo.
Por último, comparativas são como análise. O que eu quero dizer que comparativas são como análise? Tanto a análise que você oferece de por que que algo é bom, a comparativa também precisa ser fundamentada. E a comparativa ser fundamentada, essencialmente, quer dizer respeito a alguma coisa que eu já disse no módulo de introdução à argumentação, que quer dizer respeito a métricas, ou seja, o que você está oferecendo para o juiz avaliar aquela comparativa como mais importante. Então, perceba, quando eu estou comparando um mundo no qual a gente tem acesso a uma renda básica universal com um mundo no qual a gente não tem, é clara a comparativa. Um mundo a gente tem renda básica, no outro mundo a gente não tem. Agora, o que que eu posso oferecer para o juiz para que o juiz entenda que a renda básica universal presente é mais importante do que a ausência dela, ainda que a ausência dela confira uma maior estabilidade financeira para governos? Quando a gente começa a falar de comparativos, a gente tem que falar assim, ó, por que que a renda básica universal é melhor do que a ausência dela? Ela é melhor do que a ausência dela, por quê? A gente tem mais pessoas tendo mais dinheiro, mais pessoas tendo acesso à vida democrática, porque mais pessoas vão deixar de passar fome, porque elas vão ter uma renda básica universal, então elas vão poder começar a se preocupar com problemas da democracia, com problemas políticos, vão poder estudar com mais facilidade, porque o trade-off que elas vão ter que fazer entre botar comida na mesa e estudar vai ser muito mais facilitado a partir do momento que elas têm segurança de que elas vão ter uma renda universal básica na casa delas, etc. E como que isso vai gradualmente fazendo com que mais pessoas da população tenham educação e engajem melhor na democracia, etc, etc, etc. Isso tudo são métricas que você vai oferecendo para que a comparativa seja feita. Ou seja, você oferece motivos pelo qual A não só é diferente de B, mas porque que qualitativamente falando, essas qualidades que são inerentes de A fazem com que a escolha por A seja uma escolha mais racional e mais palpável do que uma escolha por B. O ponto-chave não é identificar A ou B. Isso a moção está oferecendo para vocês. Esse é o maior problema que eu vejo em novatos. Que eu vejo em novatos, que é simplesmente defender o próprio lado. Que é falar assim, a renda básica universal é boa por causa disso, 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 disso. E o outro lado fala assim, a renda básica universal é ruim por causa disso, 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 disso. Não interessa. O ponto é, posto as inerências que a gente tem de cada lado, é boa ou é ruim por causa de tal coisa, por que que isso aqui é o ponto-chave? Por que que isso aqui é melhor do que aquilo? Então, você ganha o debate quando você faz a inferência e o engajamento com o outro lado e mostra por que que, quando você coloca A e B de um lado a lado, por que que A acaba sendo uma escolha melhor? E não só porque A tem características que tornam A A. Fez sentido? Então não é sobre o que torna a renda básica universal uma renda básica universal, de tipo, ah, todo mundo vai ter dinheiro. É, por que que todo mundo ter dinheiro é bom? E por que que todo mundo não ter dinheiro é ruim? Isso é o que faz com que você engaje com o outro lado, e é isso que faz com que o juiz arbitre o debate para o seu lado, quando ele fala assim, putz, isso aqui é superior a isso aqui. Portanto, ele escolhe você, ou primeiro governo, ou segundo governo, nesse cenário, porque você fez uma comparativa, tá certo? Agora, comparativas diagonais. Isso aqui é muito importante para quem está em segunda bancada. Isso aqui é muito importante para juízes também, porque juízes acabam tendo muita dificuldade em julgar isso, porque a gente acaba muitas vezes julgando por vieses, tá? E isso aqui acaba minando, boa parte das vezes, a evolução de muitas pessoas que acabam tendo aversão à primeiro governo, à primeira oposição, tanto porque elas não sabem debater, sim, isso aqui é um puxão de orelha para os lados, quanto pelo fato de as pessoas não saberem julgar também. As primeiras casas, muitas vezes, elas não conseguem responder diretamente aos argumentos da casa diagonal. Quando elas conseguem fazer isso? Elas conseguem fazer isso, primeiro, quando elas pedem ponto de informação. Então, o primeiro-ministro pede um ponto de informação, falando assim, se tem alguma coisa a dizer sobre isso, qual é o caso de vocês, etc. E eles conseguem engajar com o caso diretamente quando a segunda bancada tem a decência de oferecer de fazer um ponto de informação para a primeira bancada. Mas na grande maioria das vezes isso não acontece. E, em alguma parte significante das vezes, a segunda bancada também não oferece ponto de informação razoável, que tenha 15 segundos, que dê para entender o caso, que dê para entender o ponto de informação para a primeira bancada. Então, muitas vezes a gente acaba tendo uma deficiência de engajamento. Isso acaba gerando um afastamento injustificado
das primeiras casas, uma vez que a casa diagonal pode simplesmente recusar os pontos de informação e simplesmente criar um caso novo e aquilo ali tende a ser comprado pela adjudicação. Porque, é muito fácil você parecer melhor quando você pode responder as outras coisas, então você pode simplesmente cagar no caso da primeira bancada, sem que você seja responsabilizado por gaps que você não esteja preenchendo na sua argumentação, e o juiz ele tende a comprar a sua argumentação, porque, tá mais feliz com a mente dele. Dois, muitas vezes dialoga com viés que o próprio juiz tem, ou coisas que o juiz mesmo já queria dizer, etc, etc. E aí, segundo as bancadas, acabam vencendo muitas vezes o debate de forma injusta. Lembrando que, se você não aceita pontos de informação, o seu caso, ele necessariamente tem que ser lido pela adjudicação como algo com menos credibilidade. Isso aqui está no manual mais recente do WDC, tá certo? Então, debatedores, evitem excluir as primeiras bancadas, aceitem pontos de informação, porque se o juiz fizer o trabalho e a lição de casa deles, ele vai subvalorizar com razão o seu caso, porque o seu caso é um caso que não engaja muito bem com o debate e não aceitar ponto de informação é um sintoma claro de que você está engajando menos. E em situações nas quais a call seja próxima, é possível que a falta de engajamento seja medida suficiente para flipar uma call próxima, tá certo? Isso também está no manual. Então, engajem e juízes tenham noção de que o engajamento deve ser uma coisa que os debatedores prezam, e se vocês não, assim, se vocês não responsabilizam eles pela falta de engajamento, vocês também acabam tornando o ambiente de debate, especialmente para as primeiras casas, pior. Então, todo mundo tem que saber dessa questão de comparativo diagonal. Como julgar os casos em que as pessoas não engajam? São vários. Primeiro, você tem que avaliar a interação entre os argumentos de uma forma direta e indireta, sem favorecer nenhum dos lados, e evitando o viés de segundas casas, que são os viés que eu acabei de falar. Então, você tem que pensar, teve um engajamento direto? Como que seria o engajamento direto? O engajamento direto seria o exemplo que eu dei, do tipo, pedir ponto de informação, engajar diretamente com aquilo, fazer um flagging que engaje diretamente com uma linha de argumentação que vai vir nas oposições, ou endereçar um clash, claro, clash que a gente já discutiu mais cedo, ainda aqui nesse módulo. Isso é um tipo de engajamento direto que até as primeiras casas conseguem fazer. Perceba, você como primeira casa, você como primeiro-ministro, você como líder da oposição, você não pode se abster de fazer essa comparativa. E você não pode se abster de fazer essa comparativa, primeiro por motivos que não estão escritos e segundo por motivos que estão escritos. Motivos que não estão escritos. Quando você não faz isso, você não endereça um elefante na sala. E se você não endereça um elefante na sala, da mesma forma que o juiz deveria conceber um caso de uma segunda bancada como um caso menos crível ou credibilizável, porque não interage com as outras bancadas, a recíproca é verdadeira. Se você não endereça um elefante na sala, é muito mais provável que o seu caso seja visto como um caso menos plausível ou que tenda a se manter de pé com mais dificuldade até o final do debate. Então, isso já faz com que você saia atrás, porque se tem um elefante na sala que você não endereçou, qualquer pessoa que faça o mínimo flag em relação a essa questão é uma pessoa que tende a ser mais facilmente discutida na deliberação. E tudo que vai para a deliberação e é discutido com bons olhos na deliberação é uma coisa que é bem avaliada. E é por isso que a gente faz uso de recursos linguísticos, é por isso que a gente endereça as coisas de forma direta, porque tudo que é feito de forma direta e tudo que a gente faz com que o adjudicador anote ou enderece na hora da deliberação é uma das coisas que a gente consegue evitar aleatoriedades e evitar aleatoriedades interpretativas na hora que o adjudicador estiver julgando. Então você tem que fazer a maior quantidade de interações diretas possíveis. A interação indireta é quando você não endereça um argumento falando assim, ó, o que o primeiro governo falou foi isso. Então, o que a segunda oposição falou, ou o que a segunda oposição vai falar, ou o que a segunda oposição deu a entender no ponto de informação, é tal coisa. Isso é um engajamento direto. O engajamento indireto é quando você tem duas argumentações que são concorrentes, mas que não necessariamente interagem de forma explícita entre si. Nesse cenário, a gente tem que pensar qual foi mais bem fundamentada, ou então qual foi a premissa implícita, tanto a argumentação do governo quanto a argumentação da oposição, e como que cada uma dessas argumentações interage com essa mesma premissa comum implícita, e aí isso é o que vai fazer com que seja arbitrado o debate. Então, dentro dessa premissa implícita, que não foi explicitada em nenhum momento do debate, quem consegue vencer esse stakeholder? Supondo que esse stakeholder é importante para os dois lados, já que eles não fizeram engajamento explícito, a gente acredita que a oposição consegue oferecer argumentos nos quais esse stakeholder se sai melhor em detrimento do primeiro governo. E nesse cenário,
vai ter que cair na mão da adjudicação, de forma indireta. Então, beleza. A gente tem o engajamento direto, que é perguntar, primeiro, se a diagonal inferior, segunda bancada, tem alguma coisa em relação à primeira bancada. Se não, a metade inferior deu razão suficiente de por que que a primeira metade está fora do debate. Então, isso acontece muito durante as extensões. Não faz sentido você começar uma extensão sem tatear sobre o que você está falando. O debate ele foi até agora sobre o quê? Qual é o deadlock desse debate? Ou seja, o primeiro governo falou uma coisa, a primeira oposição falou outra coisa que é concorrente. Como que você deve julgar esse debate? E é nessa forma, fazendo essa leitura de deadlock, que você resolve o impasse que está acontecendo no debate, que você consegue se colocar como uma segunda bancada, um segundo governo, que é tanto melhor do que o primeiro governo que resolve o impasse que o primeiro governo não resolveu, quanto melhor do que a primeira oposição que resolve o impasse que a primeira oposição também não resolveu. Ou seja, você mostra que você é melhor que essas duas primeiras casas. E aí você dá motivos o suficiente de por que a primeira metade está fora do debate. Quando você interpreta esse impasse, esse elefante na sala presente na primeira bancada, como algo mais importante do debate, como o clash que não foi resolvido. Qual é o conteúdo que resolve esse clash? Quando você adiciona esse conteúdo, você vence esse clash, você vence naturalmente duas comparativas, tanto com a sua primeira bancada quanto com a sua segunda bancada. Primeiro, atenção. A falta de engajamento justificado das casas, das segundas casas, não necessariamente implica numa derrota automática para as primeiras casas. O que significa que a falta de engajamento ela tem que ser avaliada à luz do que aconteceu no debate. Ou seja, se você engajou mal, mas você tem uma linha argumentativa que é muito mais bem fundamentado, não é justo que você perca o debate de acordo com essas métricas, tá certo? Se a segunda casa está lidando melhor com a primeira casa, ou ela está apenas espantalhando a primeira casa. Isso é uma coisa que é óbvia, vocês devem saber isso já, então não vou comentar muito sobre, tá certo? Isso foi engajamento direto. Tá. Se um caso for respondido fielmente, deve ser considerado que o que ainda resta dos argumentos refutados e comparar com esses casos. Então, se eu consigo refutar boa parte do caso, se eu refuto muitos argumentos, será que eu refutei o argumento mais importante? Ou seja, a primeira bancada fez três argumentos, eu refutei dois. Será que o argumento que eu deixei de refutar não é o argumento que vai vencer o debate? E aí você tem que comparar o que restou mediante contribuição. Beleza, você refutou boa parte das coisas. Com essa refutação, qual que é o saldo de cada bancada? E perceba, uma refutação que o segundo governo faz para a primeira oposição não deve ser acreditada do primeiro governo. No diálogo do segundo governo com a primeira oposição, com base no que o segundo governo refutou da primeira oposição, qual que é o saldo positivo disso aqui? E é aqui que é a parte que a maior parte dos adjudicadores se embola em confundir respostas com refutação. Respostas são coisas que podem ser mitigatórias, são coisas que podem flipar o argumento, ou seja, fazer um argumento que servia para o primeiro governo funcionar para segunda oposição. Isso tudo tem que ser avaliado. Mas isso vai vir posteriormente numa formação de refutação. Mas isso é uma coisa que você já tem que ter em mente. Como que você compara alguma coisa? Você tem que ver o contributo daquilo e o que restou daquilo. Se aquilo ali apenas mitiga, você não pode dizer que aquilo ali está resolvido, de modo geral. Tá certo? Beleza. Vamos seguir. E perceba, isso aqui não é um puxão de orelha só para a adjudicação, não. Isso aqui é um puxão para o IP também. Você tem que fazer o máximo de esforço para refutar e para deixar a comparativa o mais fácil possível. Ainda que a refutação seja mitigatória ou falsa, isso ainda pode ser avaliado como qualquer outra refutação. Ponto de informação é a única forma de engajamento direto de casas de primeira bancada e segunda bancada, isso aqui já está claro. E isso aqui já está no manual de adjudicação, não vou falar tanto porque eu acho que eu já me prolonguei um pouco sobre isso. Tá? Agora, o engajamento indireto. Os argumentos preventivos, as blindagens, são coisas que dizem respeito ao que vai ser trazido, mas que muitas vezes não são engajamento direto. Então, a blindagem ela pode ser tanto um argumento feito de forma direta, quando você pede ponto de informação e endereça especificamente o que foi trazido no ponto de informação, especialmente quando você é primeiro-ministro, mas ela pode ser uma coisa simplesmente indireta. Então, um debate sobre se o que a gente deveria fazer, sobre o que o movimento feminista deveria fazer, tipo, advogar por mais mulher, pelo fim do casamento. O primeiro-ministro chega falando assim, ó, pessoal, primeiro,
A gente acredita que a oposição vai falar muito sobre como os conservadores vão achar isso ruim, a igreja, etc, etc, etc. Primeiro, conservador já não gosta de movimento feminista. Segundo, a igreja já não fala muita coisa sobre boa parte das coisas que dizem respeito ao movimento feminista. Eles já não gostam da gente. Se a segunda oposição quiser falar sobre isso, eles vão ter que provar por que que isso é incremento, tipo, por que que isso é um incremento em relação à condição e status quo que a gente já tem. Se a igreja já não gosta da gente, se os conservadores já não gostam da gente, já atacam a gente, já querem botar a gente para fora do Congresso, o que que essa postura do movimento feminista vai trazer de pior em relação ao que a gente já tem de interação? Isso é um engajamento indireto, em que você está levantando uma bola que tem que ser endereçada, tá certo? E você, como juiz, tem que interessar que flagging é apenas um aspecto acessório, não necessário para você classificar uma coisa como refutação preventiva. Ou seja, eu não preciso falar que eu acho que a segunda posição vai fazer tal coisa. Se eu chegar e falar assim, ó, primeiro, essa questão de conservadorismo não é uma questão de debate, isso também é uma forma de você endereçar uma coisa como preventivo. Lembrando da primeira formação que a gente já deu, de introdução à argumentação. Um bom flagging é um flagging de 5 segundos que permite a adição de conteúdo imediatamente após o flagging. Então, sobre conservadorismo. Então, o juiz anota que você vai falar sobre conservadorismo. Isso facilita o trabalho de todo mundo, porque isso facilita o trabalho tanto de você de se comparar e ser comparado pelos olhos do juiz, quanto do juiz entender sobre o que que vai ser aquele material que você vai estar adicionando no debate. Ou seja, esse material aqui vai ser sobre conservadorismo. Na hora de rever as notas dele, na deliberação, tudo isso vai ser mais facilitado porque você fez um flagging importante, um flagging bem feito, né? E não um flagging de eu acho que isso aqui tem que ser endereçado primeiro no debate. Para de fazer isso. Só o júnior faz isso, a gente não tá treinando para ser júnior, tá certo? Beleza? Então a gente compara argumentos da mesma forma que uma comparativa entre primeiras casas. A gente compara os argumentos da mesma forma como uma comparativa entre primeiras casas. Mesmo que eles não engajem entre si, a gente tem que tentar ver qual que é o denominador comum implícito entre eles, a premissa implícita adotadas entre eles. A gente já falou sobre isso, tá certo? Vamos lá. Framings também também precisam de justificativa. O que eu já tinha falado sobre métrica, de por que que eu deveria valorizar a pessoa mais pobre num debate de renda básica universal e por que eu deveria valorizar o dinheiro no bolso do mais pobre, não simplesmente responsabilidade de saúde financeira de modo geral. Mas perceba, framing, por mais que você compre ele, ele não é um all-in de poker, ou seja, não é quem venceu o framing leva tudo, tá certo? O framing, ele é uma moldura que é colocada no debate. Ainda que você coloque uma moldura em determinado aspecto do debate, se você tem uma pintura na parede do seu quarto e vem alguém e coloca um enquadramento vazio, faz um 4x4 e coloca na parede do seu quarto, pode ser que ele selecione a parte mais linda de toda a pintura que tem na parede do seu quarto, que não significa que é mérito dele a pintura que tá na parede do seu quarto, se for uma puta pintura, tipo do Basquiat, sabe? Então, o que eu tô querendo dizer é que, por mais que o frame seja uma boa forma de você avaliar as coisas que estão sendo colocadas no debate, então, um bom frame, quando você entende que os mais pobres são o denominador são a coisa mais importante do debate, por exemplo, você entende que as coisas que dizem respeito às coisas que interagem com esse tipo de framing são coisas que são mais bem avaliadas e que são concebidas como mais importantes. Então, clashes que tendem a resolver ou clashes que partem desse frame tendem a ser clashes que vão vencer o debate. Por isso que vale a pena você fazer um bom frame quando você é uma primeira bancada, porque isso muda a lente pela qual o debate vai ser interpretado. Então, se todo mundo começa a falar a mesma palavra que você está falando no debate, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Segundo lugar, pelo menos, tende a estar garantido na grande parte das vezes na mão de um bom adjudicador, por exemplo. Então, framings e métricas dizem muito respeito um ao outro. Então, disputas de métricas, disputas de framing, ou seja, qual que é o mais importante, e não só qual que é o mais importante, mas sobre qual métrica eu deveria julgar esse debate, são coisas que são muito importantes de serem disputadas, e isso é uma forma de você dialogar diretamente com o juiz. Framing, então perceba, a argumentação é uma coisa relativamente fria. Como que é que você faz, como que é o diálogo com o juiz? Perceba, isso aqui é um jogo, tá certo? Debate é um jogo. Não adianta você chutar a bola na trave, a bola bater atrás da linha,
supondo que a gente não tenha VAR, nem câmera, nem aquele negócio que treme, o relógio que treme no pulso do juiz, não adianta fazer gol. Tem que fazer gol e parecer gol. Então tem que estufar a rede, tá certo? Então, framing é a plasticidade do gol. Significa que sem framing você vai perder o debate? Não. Mas supondo que o juiz é humano, que a gente está fazendo tudo a olho nu e a ouvido nu e com base em anotação, framing é uma boa forma de você garantir que as coisas vão ser bem avaliadas de acordo com o que você está fazendo. Então, oferecer métricas e por que que isso aqui é mais importante, por que que isso aqui é mais importante do que o que a oposição está falando, são formas de você reduzir a aleatoriedade e aumentar a concentração do juiz ao que deve ser importante no seu discurso. E isso é a única forma que você tem de dialogar com o juiz fora da deliberação. Então a gente tem lá sopesamento direto. Então, quando eu ofereço uma métrica, eu engajo diretamente, falo assim, segundo a oposição, quero um ponto de informação. Então, primeiro o governo falou tal e tal coisa. Isso não é tão bom quanto o que eu estou oferecendo. Isso é ruim por conta de A, B, C, D. Isso é engajamento direto, isso é um sopesamento direto. Sou eu mostrando de por que que tal métrica que foi oferecida por determinada bancada é pior do que a minha. E nesse sentido, o juiz ele não pode intervir e falar assim: eu sei que você ofereceu isso, mas eu não gosto. Ele é obrigado a aceitar as coisas que foram explicitadas pelo debate. Ele é obrigado a julgar o debate pelo que ele foi, não porque ele queria que fosse ou pelo que ele deveria ser. Então, todo sopesamento que é feito de forma direta, ele tende a prevalecer frente ao engajamento indireto. Opa, escrevi eleitor médico. Não é eleitor médico, é eleitor médio. Tá, foi mal. Falha nossa. Então, suplemento direto tende a ser mais bem visto. E se o indireto não funcionar, a gente vai para o eleitor médio, tá certo? Vamos para o eleitor médio. Já falei do indireto, já falei bastante disso, tá repetitivo. Em último caso, a gente vai ser obrigado a apelar para o eleitor médio. A gente não, né? Não o debatedor, o juiz. E só o juiz usa o eleitor médio de modo geral. O eleitor médio é uma pessoa que lê notícias, notícias não, ele lê reportagens de jornais, então ele sabe de tudo que está acontecendo no mundo, ele tem um conhecimento não pouco profundo, mas ele tem um conhecimento razoável sobre tudo que está acontecendo no mundo, ele lê boa parte dos jornais que não são fascistas, né? E ele até lê os jornais que são fascistas, mas o eleitor médio provavelmente sabe que alguma coisa é fascista se for abertamente fascista, né? Não estou dizendo que o eleitor médio odeia o Estadão, mas o eleitor médio também não vai gostar de um, sei lá, um jornal do PCO. Então, tipo, noção básica, sabe? Beleza. E o eleitor médio, ele vai ser uma pessoa razoavelmente inteligente, capaz de entender e especialista em lógica, tá? O eleitor médio, ele entende lógica perfeitamente. Então, complexidade de raciocínio lógico não é suficiente para você não acreditar em alguma coisa. Informação hermética, isso pode até ser uma coisa que é muito específica de um nicho do direito, muito específica de um nicho da biologia e tal. Isso não é uma coisa que o eleitor médio talvez não entenda. Mas, de modo geral, ele entende essas coisas e ele é livre de viés e ele é capaz de entender boa parte do que as pessoas falam. Ele é uma pessoa que deve ser empática e o juiz, toda vez que ele for fazer uso do eleitor médio para entender qual que é a coisa que é mais importante quando a gente tem premissas que são distintas, que não dialogam entre si, que não são implicitamente comparadas, nesse cenário, o eleitor médio ele é obrigado a entrar no debate e ver qual que dessas duas premissas que existem e não dialogam em nada entre si, qual dessas premissas é a premissa que é mais importante? Nesse cenário, o eleitor médio vai entrar em cena. Só nesse caso. Perceba como que é muito pouco provável que a gente tenha que fazer uso do eleitor médio. E se a gente fizer, você como indicador, por mais que você tenha que fazer um bom trabalho, se você teve que apelar para isso, provavelmente o debate não foi dos melhores. Tá? Agora vamos falar de sopesamento. O debate é comparativo, então a vitória ela vem nos detalhes, especialmente em sala mais alta. Então, a análise um pouco melhor, ou então a resposta um pouco mais forte que a outra. Sopesar é você conseguir explicar por que que a sua argumentação é melhor do que a do seu oponente de acordo com determinada métrica. Então, você precisa considerar que todo caso tem um lado bom e tem um lado ruim, e saber o que de ruim do seu argumento pode ser negligenciado. Isso vai ficar mais claro no último slide. Então, a gente vai acabar priorizando as coisas. Então, tipo, ó, ainda que a gente não consiga resolver todos os problemas do mundo, a renda básica universal resolve
problema dos mais pobres, isso aqui é prioritário em detrimento à saúde financeira do Banco Central nesse primeiro momento. E aí você vai fazendo trade-offs e trade-offs. Nesse sentido, é importante que você antecipe a postura e os argumentos que vão vir da equipe adversária para você conseguir fazer o seu pesamento desde cedo. Porque você sabe que alguma coisa vai vir no debate, você sabe que o outro lado vai se opor. Saber como que o outro lado vai se opor te permite ver de antemão como que você vai pegar o que vai ser dito pelo outro lado e falar assim, olha, eu entendo isso, e perceba, você não precisa refutar o outro lado incompleto, você só precisa falar que o outro lado é pior, menos importante. Quando você oferece uma métrica, você está oferecendo uma forma melhor de jogar o debate, tá certo? Isso acaba sendo o seu pensamento, quando você faz com que, ainda que duas coisas sejam verdades, essa coisa aqui seja mais importante, ou seja, pese mais na tomada de decisão do que outra. E nesse sentido, você precisa entender quais são as propriedades dessa coisa aqui, que eu vou chamar de X, e quais são as propriedades de Z, e por que que as propriedades de Y ou de X, que eu falei dessa maneira, por que que essas propriedades, dentro do escopo da moção, ou seja, frente à leitura da moção, supondo que seja de movimento feminista, por que que as propriedades do que acontece com a mulher e com o movimento feminista, por mais que impacte uma quantidade pequena de pessoas, por que que isso é mais importante do que o que acontece no resto do mundo? Tá certo? As propriedades que tornam X podem ser premiadas e podem ser usadas de critério para você discriminar entre uma coisa e outra. Discriminação, nossa, Deus me perdoe. Discriminação é a coisa mais importante que a gente pode fazer com o debate, discriminar entre uma coisa e outra, tá? Não de forma pejorativa. Então, beleza. O último slide. E, pelo amor de Deus, essa possivelmente, esse possivelmente é o slide mais importante, porque é um slide que acho que dificilmente você vai ver alguém falando de forma tão explícita em outras formações de comparação. E porque isso aqui não está em nenhuma formação, tipo, não está nos manuais do WDC, não está na maior parte dos vídeos de comparativa que eu já vi muitos. Isso aqui é uma coisa que é um pouco da filosofia, mas é uma coisa que a gente acaba fazendo meio que sem saber, mas agora que você vai ter acesso a isso, você vai conseguir fazer isso de forma mais consciente, tipo, proprioceptiva. E espero que, tendo noção disso, seja mais fácil para você colocar isso em prática sem deixar isso na base do talento, ok? Lara, você que estava conversando comigo ontem, essa parte aqui é especificamente para você, tá certo? Beleza. A gente tem que pensar em dois princípios, de incomensurabilidade e incomparabilidade. Quando a gente está falando que alguma coisa é incomparável, a gente está querendo dizer a respeito sobre três coisas. Eu vou falar primeiro na forma de equação e depois na forma de exemplo. A gente pode, a gente não consegue comparar A com B se A e B, em relação a qualquer coisa que a gente vai falar aqui de Z, se A não tem a ver com Z, então A e B são incomparáveis de acordo com a métrica de Z. Então são coisas que acabam não dialogando, são coisas que são incomparáveis, portanto. Nesse sentido, para você tornar alguma coisa comparável com a outra, você é obrigado a detectar um denominador comum. Ou seja, numa moção de renda básica universal, alguém vai ser contra, alguém vai ser a favor. Qual que é o denominador comum? Qual que é o link de disputa entre essas outras coisas? E para você falar que alguma coisa é incomparável, você tem que ver se o fator pelo qual você está comparando, ou seja, a métrica pela qual você está julgando o debate, ou o grupo pelo qual você está tomando determinada decisão, você tem que pensar. Isso é uma coisa importante para o debate. Então, quando você está comparando A e B, normalmente A e B são coisas que são oferecidas pelo debate. A é o governo, B é a oposição, Z é o que está sendo colocado em debate pela moção. Z é o clash. Agora, você tem que pensar, ele é presente? Ele interage com a moção? E se ele for ausente, realmente são coisas que são incomparáveis. Agora, se realmente for incomparável, significa que a gente está falando de coisas que são de fóruns distintos. E aí a gente entra nos dilemas morais. Exemplo de dilema moral. Fui convocado para ser militar, supondo que eu seja milico e que eu goste da instituição militar, não estou dizendo que eu não gosto, estou deixando aberto. Supondo que eu seja militar e que eu não queira me matar sendo militar. Eu tenho a opção de lutar uma guerra pelo meu país, uma guerra importante, supondo que países entram em guerra e que essas guerras são importantes e são legítimas.
não estou dizendo que são, mas supondo que sejam, eu tenho a opção de ir lutar por essa guerra que é muito importante para o meu país, ou ficar em casa e cuidar da minha mãe que é doente e acamada. São dilemas morais, não tem uma decisão certa. E essas decisões são insubstituíveis, ou seja, se eu não for, eu não vou estar cumprindo minha obrigação com o meu país. E se eu for e cumprir a obrigação com o meu país, eu não vou estar cumprindo minha obrigação com a minha mãe. É difícil de você falar que uma coisa é legítima e outra não. Tem como você falar que alguma coisa é melhor? Tem, só que para você falar que alguma coisa é melhor, você vai ter que oferecer motivos pelo qual o trade-off deve ser avaliado. Nesse sentido, você tem que aceitar que as coisas são insubstituíveis, e isso aqui é o ponto que vocês mais erram como debatedores. Vocês têm que detectar melhor quais são os pontos que são dilemas morais, quais são os pontos que não têm algum diálogo e morder a bala. Tem que morder a bala. Se alguma coisa não dialoga, ou se alguma coisa é difícil, você tem que chegar e falar assim, mesa, eu sei que isso aqui parece diferente, eu sei que isso aqui parece estranho, eu sei que é igualmente válido que eu parta para a guerra. Mas se eu partir para a guerra, a minha mãe, tipo, é óbvio que sua mãe vai passar mal, vai morrer de fome, então é óbvio que tal coisa, mas assim, você tem que oferecer motivos para você julgar o debate de acordo com a decisão moral que você vai estar defendendo. Então, se você vai defender ir para a guerra, você vai ter que chegar e falar assim, olha, primeiro, eu tenho que ir para a guerra porque eu tenho uma obrigação com o meu país, minha mãe, ela já é uma pessoa que viveu muito, por mais que eu ame muito minha mãe, eu tenho que ter amado minha mãe ao longo da minha vida. Não é por uma guerra de 6 meses que eu vou deixar de amar minha mãe. E por mais que eu lamente muito que ela provavelmente vai morrer sem minha ajuda, isso faz parte da vida. Então, não é uma decisão tão pesada assim. Por outro lado, lutar uma guerra pelo meu país é muito importante para eu cumprir minha função social, para que as pessoas que estão vindo no futuro tenham um bom país para viver, coisa que minha mãe não vai aproveitar, porque minha mãe vai morrer daqui a pouco tempo. E isso são coisas que você vai oferecendo para mitigar a insubstituibilidade da escolha, ou seja, você vai usando isso para tornar a opção que você não optou mais irrelevante e justificar melhor a opção pela qual você decidiu. Perceba, são duas coisas que são incompatíveis, são insubstituíveis, as duas coisas são legítimas, mas no nosso dia a dia a gente arbitra por isso. Ou seja, eu posso optar por salvar uma vida e eu posso optar por viver em função da minha família, por exemplo. As duas escolhas são legítimas. Eu tenho um filho para alimentar, eu amo meu filho, vou querer ajudar meu filho. Por outro lado, aquela pessoa precisa de mim agudamente naquele momento. Mas são trade-offs e são duas coisas válidas, sabe? E a gente toma decisões difíceis o tempo todo. E debate busca tatear decisões que são difíceis, senão a gente não estava debatendo. Se fosse para ser fácil, não era debate, era uma decisão simples. Agora, a gente tem que conseguir tatear melhor isso e morder melhor a bala para a gente conseguir resolver as dúvidas e não deixar que esses dilemas morais se tornem o que a gente já falou mais cedo, se tornem tópicos, indiretos, em que o adjudicador vai ter que ser obrigado a fazer a arbitragem, ou dois, pior ainda, coisas que não dialogam em nada entre si e quem acaba decidindo qual que é a melhor coisa é o eleitor médio, que acaba tendo que decidir por ele mesmo a insubstituibilidade de determinada coisa. Deu para entender essa parte? Eu entendo que é muito porosa, mas é a parte mais importante. Aqui vocês podem, por favor, me responder no chat. Eu vou seguindo enquanto isso. Você tem que entender se as coisas são assimétricas, e aí valores diferentes fundamentam cada uma das tomadas de decisões, que é basicamente o que eu falei aqui agora. E a outra coisa que é muito importante é a concepção de otimização e maximização. Ou seja, o quão próximas são essas alternativas. E isso é boa parte do engajamento direto que eu falei mais cedo também. E agora a gente vai fazer um full circle nessa formação. Quando a gente chega e abre um discurso falando não interessa o que o grupo conservador, o que a igreja falou, etc, 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 para essa tomada de decisão, o que a gente está querendo deixar claro é que a decisão pela qual a gente está optando é uma decisão que é uma alternativa que não muda tanto o status quo nesse aspecto. Portanto, esse aspecto não deveria ser um aspecto pelo qual a gente arbitra a nossa tomada de decisão. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso faz com que essa alternativa do movimento feminista tomar uma postura que seja mais radical, posto que tudo que ele faz já é visto como muito radical, faz com que essa alternativa seja uma alternativa que é mais próxima ao que a oposição de uma determinada moção, por exemplo, dessa moção de o movimento feminista advogar contra casamento, e aí o governo vai falar, olha, tem
não vale a pena o casamento, e a oposição vai falar assim, grupos conservadores vão falar que o movimento feminista é demoníaco porque ele é contra o casamento. Num mundo em que você consegue provar que a alternativa de ser contra o casamento é uma alternativa que não é tão distante da realidade na qual os grupos conservadores já demonizam o movimento feminista, é um mundo no qual você faz com que essa opção do governo seja uma opção mais próxima às alternativas que a oposição vai tentar tecer no debate. Nesse sentido, você consegue mostrar que o tipping point, ou seja, o ponto de inflexão do que você está trazendo na sua argumentação, é mais determinante, ou seja, é mais discriminante para o desfecho do debate. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você prova que, ao tomar uma decisão contra o casamento, você consegue fazer mais diferença na vida de mulheres que são estudantes, solteiras, independentes, não querem se amarrar a homem ou não querem se amarrar a uma mulher, se forem lésbicas puras. Você consegue provar que a diferença que você faz na vida delas com esse tipo de advocacia por parte do movimento feminista é mais importante do que o backlash que elas eventualmente sofreriam de grupos conservadores e de grupos cristãos, porque esse backlash tende a se manter estável, independente do que aconteça. Você percebe que você aproxima a decisão de outras decisões da oposição, ou seja, outras alternativas da oposição, fazendo com que você colapse algumas distinções. E colapsar a distinção, ou seja, fazendo com que não haja diferença dentro desse aspecto, faz com que a tomada de decisão deva se depositar sobre outro aspecto do debate. E isso aqui é um ponto-chave quando a gente está falando de comparativa. Mais importante do que simplesmente saber comparar é saber o que não muda no debate, o que não é uma comparativa. Nesse sentido, você consegue tornar a sua visão mais aguçada para qual é o ponto de inflexão. Aí, se me perdoem o estrangeirismo no slide, foi um pouco reflexo. Mas o que eu estou querendo dizer com tipping point? O que eu estou querendo dizer com tipping point é o ponto de inflexão, que é o ponto-chave que determina qual metade ou qual clash é vencido por qual motivo e por qual métrica. Deu para entender isso aqui? Essa aqui é a parte mais importante. Me falem se deu para entender sobre o ponto de inflexão, e aí eu já repito um pouco sobre a insubstituibilidade. Tá, beleza, deu para entender. Então, vamos falar de insubstituibilidade. Deixa eu pensar em como que eu vou falar isso. Tá, beleza. Insubstituibilidade é basicamente quando você deixa de fazer alguma coisa, e essa questão ela tem uma característica que é insubstituível. Ou seja, tanto a incomensurabilidade como a incomparabilidade de valor, elas são invocadas no sentido de dar sentido a uma característica central de supostos dilemas. Então, você pega um dilema moral, por exemplo, esse de ir para a guerra ou de não ir para a guerra, e de não ir para a guerra para ajudar sua mãe, e você percebe que essa insubstituibilidade é uma característica que você perde quando você escolhe uma coisa em detrimento de outra. Ou seja, não é como se você pudesse ir para a guerra e cuidar da sua mãe. São coisas que são insubstituíveis, ou seja, são trade-offs, são perdas irrecuperáveis, tá certo? Então, você percebe que isso, por exemplo, ir para a guerra e não ajudar sua mãe, é uma coisa diferente do movimento feminista ser mais ou menos agressivo no que ele diz respeito a casamento. Porque quando você está falando do que ele pode ser mais ou menos agressivo no que diz respeito ao casamento, o que está implícito é o movimento feminista pode conseguir as mesmas conquistas sendo mais de boa, dialogando mais. Ou seja, não é insubstituível. O movimento feminista não precisa ser contra e querer abolir o casamento. Isso não é uma escolha insubstituível, tá certo? O tipping point, ou seja, o ponto de inflexão de escolhas insubstituíveis, de dilemas morais, são mais fáceis. Ou seja, você aperta ou não aperta o botão, você mata ou não mata. Isso é uma escolha que é clara. De um lado você mata, do outro lado você não mata. Simples assim.
Então você tem que fundamentar. Por que que vale a pena matar? Por que que vale a pena não matar? Ah, vale a pena matar porque a gente está em guerra, nesse sentido. A gente não valoriza a vida como sempre. Então, nesse sentido, vale a pena você matar a vida de combatentes. A gente não está dizendo que a gente vai matar civil, a gente vai matar militares. Nesse sentido, a vida de militar é um cara que ele decidiu viver a vida militar, decidiu ir para a guerra, ele está se dispondo, a gente não vai humilhar, a gente vai tentar render. Nesse sentido, vale a pena matar. Ah, não, mas não vale a pena matar por conta de um lado você mata, do outro lado você não mata. São coisas que são claras e é insubstituível. A grande questão é que não dá para você trocar algo pelo outro sem que você tenha desfechos que são radicalmente opostos. Então, em um lado, você vai advogar por um desfecho e do outro lado, você vai advogar por outro. São coisas que não dialogam. É impossível você ter o mesmo desfecho. Ou seja, quando você está debatendo feminismo, é possível que, em um lado, você tenha melhorias para a vida da mulher, do outro lado, você também tenha melhorias para a vida da mulher. Nesse sentido, você vai debater qual lado que é mais provável que tenha melhorias, qual lado que tem coisas que são melhores, melhorias para as mulheres, etc, etc, etc. São coisas que são substituíveis. Da outra forma, não. Tá certo? Deu para entender? Então, beleza, eu vou encerrar a gravação. Perfeito. E aí, quando encerrar a gravação, todo mundo vai abrir o microfone e falar as próprias dúvidas. Para quem está vendo isso aqui no YouTube, obrigado por ver. Me dá um feedback depois. E antes de eu ir embora, é muito importante que vocês saibam que a gente está liberando agora um Forms da Diretoria Nacional de Capacitação e Desenvolvimento, que é tipo Fale Comigo, em que se você é gestor ou parte da staff da sua sociedade de debate, se você é só um debatedor, você vai poder colocar a sua demanda para a DNCD. Obviamente, a gente não vai atender todas as demandas, porque somos 6 pessoas que têm uma vida, mas a gente vai fazer o possível para priorizar elas, para a gente conseguir ter um bom termômetro de o que o movimento de debate está precisando, quais são as demandas que são mais prevalentes, quais são as demandas que são mais incidentes, quais são as demandas que são mais fáceis de resolver. Vai ser uma forma da gente conseguir tatear e ter um bom indicador de política pública, no caso, que vai ser o feedback de vocês. Então, fiquem ligados nisso aí. Vai ter mais módulo até o nacional e obrigado para todo mundo.